Aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim, diga irou-se, fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Até aqui, por enquanto. Depois nós retornamos neste versículo. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, ó Pai, de uma verdade, ó Pai, sobrenatural, que traz libertação sobre nossas vidas. Eu peço, ó Pai, que os olhos do entendimento de cada um aqui, Pai, possam ser abertos para compreender as Escrituras, ó Pai. Que cada um possa estar conectado a Ti e ouvir a Tua voz, ó Pai. Toda interferência das trevas, toda regência do inferno caia por terra agora. Eu, Pai, tomo a autoridade deste lugar. Ó Pai, peço que cerque com os Teus anjos cada pensamento, ó Pai, no nome de Jesus. E que cada mente seja levada cativa ao pleno conhecimento de Cristo, nosso Salvador, ó Pai. Usa a minha vida, que não seja eu quem fale, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Todos dizem Amém. Amém. Queridos, então eu quero fazer uma introdução a respeito de algumas verdades que está lá em João 8. Nós lemos Gênesis e eu quero abrir João 8, porque Jesus, ele entende tudo. Jesus, ele é um Deus que transita na eternidade. Jesus, ele veio à terra como um homem, porém ele sempre existiu. Ainda que Abraão existisse, eu sou. São as palavras de Jesus lá em João 8. Então Jesus, ele conhece todas as coisas, ele conhece cada ser humano, ele prova cada coração, então ele conhece tudo. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Diga, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Lá em João 8, eu estava lendo, e Jesus, ele faz um lindo discurso em João 8. E ele começa a pregar para os judeus. Diga, judeus. Judeus. E ele começa a dizer a respeito do Pai, a respeito de que Ele é a luz do mundo. E aí um monte de gente começou a ouvir Ele, um monte. Só que de repente ele viu que algumas pessoas, e isso me chamou a atenção, lá no versículo 30, diz: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então, em meio aos judeus, em meio ao monte de fariseus, de hipócritas, de saduceus e de pessoas religiosas, em meio a todas elas, haviam muitos judeus. E dentro dos judeus, muitos creram nele. Só que, a partir do versículo, abaixo desse versículo, eu percebi algo. Jesus, ele disse aos que creram. Porque Jesus, ele é duro no discurso dele. E ele aponta: vocês são filhos do diabo. Mas para quem ele está dizendo isso? Para as pessoas que creram nele. Então Jesus, nessa tarde, ele está dizendo para pessoas que creem nele. Não é para os incrédulos, não é para os que estão no mundo, mas para os que creem nele. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas Jesus, ele diz, ele tenta despertar e confrontar para que as pessoas não vão ao inferno. Porque ele tenta alertar: ei, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam a minha voz. Mas ele estava dizendo aos que creram. Então, nessa introdução eu quero que você entenda algo. Eu quero dizer para vocês 9 verdades que eu consegui enxergar em João 8. Eu pedi para que vocês lessem João 8, mandei no WhatsApp. Pedi ou não pedi? Quem leu a mensagem, diga amém, dá um tchauzinho. Amém. Então, lendo João 8, você percebeu algumas verdades.
mas eu captei 9 verdades e eu quero compartilhar nessa tarde. Primeira verdade, vamos lá. Está escrito lá no versículo a seguir, lá no 31 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos entre vocês, muito repetido nas células. E o tema da minha ministração é permanecendo na palavra de Deus. Quem está anotando, anote. O tema, permanecendo na palavra de Deus. Então, Jesus ele olha para os discípulos, vê dentre aqueles que creem nele, ele fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se você quer ser meu discípulo, você precisa ouvir a minha palavra. Se você quer ser igual a mim, você precisa ouvir o que eu digo. Você precisa se conectar no que eu falo, naquilo que eu mando. Preste atenção. Você quer ser discipulado? Você quer ser treinado? Você quer se tornar parecido comigo? Então, ouça. É um primeiro passo. Então, a primeira verdade que eu observei é: o que comete pecado é escravo do pecado. E esse versículo está lá no 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Primeira verdade. Porque Jesus falou assim: ei, se vocês crerem em mim, se o Filho vos libertar, se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente sereis livres. Só que há um hipócrita por trás de uma máscara de falsa espiritualidade, aparentando que está bem com Deus e não está. Quantas pessoas você não conhece assim? Ah, ela tá bem, ela se diz que está bem com Deus, mas pelas atitudes dela, você vê que ela não está bem com Deus. E aí, a pessoa que está nessa mentira, ela não gosta de ser confrontada na verdade. E aí, Jesus fala: se você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres. E o argumento do diabo é: mas eu sou filho de Abraão, sou descendência de Abraão, sou judeu, herdeiro das promessas de Abraão, e eu nunca fui escravo. Como você fala que eu vou ser livre? E Jesus, com toda a verdade, toda a sabedoria, ele fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém? Amém. Primeira verdade. Vamos adiantar nessas verdades. Segunda, o filho fica para sempre. Jesus diz no versículo abaixo que o servo não fica em casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Então, se você não for liberto do pecado, você não se torna filho, você se torna escravo do pecado e não é filho de Deus. Quantos querem ser filho de Deus? Diga um amém bem forte. Amém. Diga assim: eu quero ser livre. Eu quero ser livre do pecado. do pecado. O meu Senhor, Senhor é o meu Jesus. É o meu Jesus. Dá uma salva de palmas. Terceira verdade: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem tradução que é diferente. Queridos, eu estava lendo esse versículo, ele hoje à tarde eu entendi algo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho diz respeito a Filho de Deus. Está falando a respeito dele mesmo. Se eu te libertar, vocês serão livres. Porém, eu entendi algo. Todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. O seu líder, ele é um filho de Deus, porque ele faz as obras de Deus. Se você se conectar a alguém que tem luz, que tem entendimento da palavra, que é filho de Deus, se o filho de Deus, se a pessoa que anda no caminho de Deus, te apresentar a verdade, que é Jesus, verdadeiramente você será livre. Se você se conectar a uma célula que tem um líder de Deus, que é um filho de Deus, você vai ser livre de todo o engano do diabo. Você vai ser livre de todo engano do pecado. E vai ser livre para levantar suas mãos e dizer: o Filho do Homem me libertou. Eu verdadeiramente sou livre. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quarta verdade, ela fala a respeito da desonra dos judeus, da falta de conexão espiritual, falta de reconhecimento e falta da visitação. Está no versículo 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Quem lembra da palavra: não mate os profetas?
O que os filhos de Abraão estavam fazendo? Os próprios judeus? Matando Jesus. Como? Com pedras? Eles queriam matar com pedras. Mas o simples fato de você rejeitar o conselho do teu líder, do teu pai, o simples fato de você desonrar, não querer saber, tratar ele como uma pessoa comum, você está matando. Você está sufocando a palavra profética na sua vida, que vai te levar à libertação, à cura e à prosperidade. Então Jesus ele fala deles que eles não são filhos de Abraão, porque eles procuram matar Jesus. Não mate os profetas, porque a minha palavra ela não entra em vós. A minha palavra ela não consegue entrar em vós, porque ela não achou lugar de honra. A minha palavra de toda a sabedoria, de toda a verdade, de tudo aquilo que eu tenho recebido do Pai, ela não consegue se conectar em vocês, porque vocês não conseguem me ouvir, porque vocês não conseguem me reconhecer. Anota aí quem está anotando. A diferença entre a mediocridade e a excelência chama-se visitação. Reconhecimento ou visitação. A diferença entre a mediocridade e a excelência chama-se reconhecimento ou visitação. Se você reconhecer Jesus, a unção de Jesus, você vai andar um nível de excelência. Se você se conectar com as palavras que Deus tem ministrado a você, que o Espírito Santo tem falado para você fazer, você vai andar um nível de excelência. Mas se você não conseguir reconhecer a oportunidade de Deus, a visitação de Deus, muitas vezes Deus visita a célula, está falando com todo mundo e você está boiando. Por quê? Falta reconhecimento. Fala, poxa, verdadeiramente Deus está neste lugar. Eu quero ouvir, eu quero sugar, eu quero aprender, eu quero honrar. Senhor, me ensina. Arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Eu quero ouvir. Deus, cria em mim um coração puro. Eu quero reconhecer. Eu quero que a sua palavra entre em mim. Mas existe algo que me impede. Muitas vezes eu venho à célula, ou eu vou a um culto e não consigo te sentir. Falta reconhecimento. Eu quero receber, Deus. Me ajuda. Seja sincero com Deus. Amém? Amém. Então nós estamos na quarta verdade. Que a quarta verdade é, a minha palavra não entra em vocês, por causa da desonra, da desconexão. Quinta verdade. Quem é filho faz as obras que vê o pai fazer. Quem é filho segue o modelo do pai. Quem é filho aprende com o pai e fala aquilo que ouve do pai. Está lá no versículo 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. E Jesus está começando a abrir os olhos dos judeus, daqueles que creram nele, daqueles que creram na palavra de Jesus, mas não tiveram a vida transformada por ele, não tiveram a vida liberta por ele, ainda estão presos ao pecado. É para esses que Jesus está fazendo. Quem sabe que você entrou aqui preso ao pecado, e o Filho quer te libertar. Diga amém. Amém. Diga amém bem mais forte, aleluia. Amém. 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 Quem é filho se conecta e desfruta das mesmas bênçãos e promessas. Eu olho para o apóstolo Paulo e vejo de fato um filho de Abraão. Porque ele entendeu lá em Gálatas que os da fé é que são filhos de Abraão. Porque Abraão, ele olhou na sua descendência e viu Jesus, o libertador. Ele viu os filhos dele da fé, ele viu uma multidão incontável. Nós somos herdeiros da fé da promessa de Abraão. E Paulo, literalmente, é um filho legítimo de Abraão, porque ele reconheceu Abraão e entendeu como israelita que ele é filho da promessa de Deus, que ele é filho do Deus Altíssimo e herdeiro da promessa do Todo-Poderoso. E decidiu andar e honrar Deus com todo o coração. Abraão, muito antes de Jesus, teve um sonho, olhou para as estrelas do céu, olhou para a areia do mar e viu Jesus, o libertador do mundo todo. Tem coisa mais maravilhosa que Abraão vê Jesus, muito antes dele nascer. Que coisa tremenda, que revelação tremenda. O que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje? Será que teu coração está aberto para receber essas verdades? Amém. Então eu entendi o que eu falei para vocês no começo da célula, na abertura. Se eu sou filho, eu desfruto da mesma promessa. E aí eu entendi algo. Eu falei, poxa, eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Edmilson, eu estou debaixo da cobertura do apóstolo Renê. E aí no congresso ele falou assim, seja filho da honra, seja filho da visão. E eu entendi, coloquei no meu Twitter, eu sou filho da visão. Porque se eu, de fato,
ser filho, eu desfruto de tudo que ele tem. Eu olhei para o apóstolo Edmilson, eu olhei para o apóstolo Renê. Falei, onde eles estão? Eles vão para Israel, eles viajam a nação, eles são líderes de multidão, de milhares. O apóstolo Edmilson tem uma promessa para ter 10 mil discípulos, vai construir o ECG Norte, e eu sou filho da visão, e eu vou desfrutar junto com ele, porque eu decidi caminhar e honrar ele. E quem mais decidir aqui nessa célula vai caminhar no nível de nobreza e de excelência, e vai caminhar no nível de excelência. Diga amém, dá uma salva de palmas por isso. Amém. Eu sou filho da visão. Eu sou filho da visão. Eu sou o M12. Eu sou filho da visão. Eu sou o M12. Agora, a sexta verdade. A sexta eu já falei, que é matando os profetas. Está lá no versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então, Jesus está dizendo, vocês não são filhos de Abraão. Porque Deus, se Ele quiser, Ele pode das pedras suscitar filhos a Abraão. O próprio Jesus disse isso. Então, eu e você somos filhos de Abraão. Eu e você não somos pedras, mas nós somos feitos filhos de Abraão. Abraão é uma imagem de Deus, tipifica Deus. Então, os israelitas, o povo de Israel, ele estava dizendo para o próprio descendente de Israel, vocês não são filhos de Abraão, porque o vosso pai ele não faz isso. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam. Vocês querem me matar. Abraão não fez isso. Então Abraão não é o seu pai. Ele está trazendo a verdade. Mas quem anda na mentira não quer ouvir a verdade. Prefere matar quem tem a verdade. E você vai ver isso lá em Caim. Nós vamos voltar para lá. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Jesus entendeu tudo. Estava dizendo para o povo de Israel, vocês estão errando aqui. Abre os olhos. E aí o que o povo fez? Mataram ele, cuspiram nele e disseram, crucifica o Filho de Deus. Nós o rejeitamos. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e não havia nenhuma formosura que o desejássemos. E ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. E ele foi levado como uma ovelha muda perante o matadouro. Mas nós não encontramos a nossa salvação nele. Nós não o reconhecemos. Jesus, em meio a Israel, ele batia no peito e falou, ó Israel, quisera eu ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas isso está oculto aos teus olhos. Eis que eu digo para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês não souberam reconhecer o tempo da sua visitação. Não conseguiram reconhecer o que o Espírito Santo está fazendo. Se você não reconhecer o que o Espírito Santo quer fazer na célula, na sua vida, você não vai desfrutar. Se você não entender que Deus ele quer multiplicar essa célula, quer fazer de você um líder de uma nação, um líder de uma geração inteira, um multiplicador, um líder de excelência, se você não entender, vai passar e você não vai receber. Falta de reconhecimento e falta de visitação. Diga assim, eu quero reconhecer a tua visitação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos lá, qual verdade nós paramos? Sexta. Vamos para a sétima. A sétima diz, está no versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Eu já disse isso e estou só repetindo para que entre na sua mente. Se você é filho de alguém, você faz as obras do seu Pai. Se você é filho de Deus, você faz as obras de Deus. Se você é filho do diabo, você faz as obras do diabo. Não tem meio termo. E Jesus ele é muito claro com aqueles que creem nele. Ele fala, vocês têm por pai o diabo. Você vai ver no próximo versículo. É sério e é tremendo. Cada um faz a obra do seu pai. Todo rebelde que entra no caminho da desonra tem por trás um mentor estranho. É a frase do apóstolo René Terra Nova. Todo rebelde, vou repetir. Todo rebelde que entra no caminho da desonra tem por trás um mentor estranho. Ninguém desonra sozinho. Ninguém é rebelde sozinho. Sempre vai estar dando ouvido a quem? A voz de alguém. Uma criança, se o maloqueiro, o traficante, chegar no coração dela primeiro, ele vai querer se tornar um traficante. Se chegar uma pessoa, um líder de célula, falar, você vai ser desatador, sua família vai ser bendita, ele vai se tornar um líder de célula. Quem chegar no coração primeiro, ganha. Quem chegar primeiro é o mentor. Todo rebelde tem por trás um mentor. Ninguém sai pichando o muro, fazendo rebeldia, depredando prédio do nada. Sempre ele vai estar ouvindo alguém. Geralmente, dentro da favela, nasce traficante. Porque eles falam assim, poxa, esse cara aí, ele é legal. Ele é meu pai, ele tem arma, ele comanda, ele tem mulher. Eu quero ser igual a esse cara. Então ele se torna um rebelde porque ele está dando ouvido a um mentor estranho. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
A quem você está se conectando, a quem você tem ouvido, a quem você se conectar é quem você vai ser. Com quem você tem andado é com quem você vai se tornar. Então diga, eu quero andar com Jesus. Eu quero estar contigo, Jesus, porque eu quero me tornar parecido contigo. Então ande com pessoas que te levam a Deus. Com quem você tem andado? A quem você tem ouvido? Tome cuidado, com a própria mídia ela tem induzido as pessoas a errarem. As novelas, os canais no YouTube, os joguinhos, tudo. Presta atenção para quem você tem sido mentoreado. Porque através desses mentores estranhos, gera a dúvida e a incredulidade dentro do seu coração. E Deus fala, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você vai ser abençoado, você vai ser bendito. Mas aí você começa a ouvir um mentor estranho. Logo, você gera incredulidade no seu coração. Você anda no nível da alma, você fica perdido. E Deus tem que vir de novo, te chacoalhar e falar assim, ó, olha para as estrelas, olha para a areia do mar, porque você vai ser grande. Você vai ser grande.